Maldito seja Canaã! Que tua descendência seja vergonhosa e abatida, que tuas mãos sejam fracas diante dos teus irmãos. Servo dos servos serás, tu e teus filhos, e tua casa não conhecerá a liberdade. Um pecado que nasceu no silêncio da embriaguez. Uma escolha que expôs a vergonha de um pai. E uma maldição que selou o destino de povos inteiros. Noé, o homem justo que caminhava com Deus, o mesmo que construiu a arca e salvou a humanidade do dilúvio, agora se torna o centro de uma história obscura, onde honra e desonra decidiram o futuro das nações. Porque Cam zombou de seu pai. Porque uma maldição caiu sobre seu filho Canaã e não sobre o próprio Cam. E como este ato se transformou em profecia, moldando séculos de guerras, reinos e escravidão. Hoje, você vai descobrir o segredo por trás do pecado de Noé e da maldição que atravessou gerações até os tempos de Israel. Assista agora. Do pecado de Noé à maldição de Canaã. O dilúvio terminou, mas a memória da destruição ainda pairava sobre a terra. As águas que por dias engoliram cidades e campos, agora recuavam lentamente, deixando um mundo transformado e silencioso. Sobre os montes de Ararat, a arca repousava como testemunha do juízo divino, e os sobreviventes, uma única família, encaravam o início de uma nova humanidade. Noé e sua família carregavam não apenas o peso da sobrevivência, mas também a responsabilidade de reconstruir tudo o que havia sido perdido. Cada passo sobre o solo úmido era um lembrete da justiça de Deus e da fragilidade do coração humano. Esta terra agora nos pertence, mas devemos honrar a mão que nos salvou. Que nossas ações reflitam justiça, trabalho e obediência. A vida antes do dilúvio era marcada pelo pecado, pela violência e pelo descaso com a criação. Homens e mulheres mergulhavam no egoísmo, construindo impérios de orgulho e idolatria. Agora, diante de uma terra limpa, Noé e seus filhos tinham a oportunidade de plantar não apenas sementes no solo, mas valores no coração da humanidade. Por meses, a família trabalhou para restabelecer a vida. Pastos para o gado, campos de cultivo, tendas erguidas com esforço. Mas mesmo em meio à reconstrução, uma semente de fragilidade permanecia. Silenciosa, escondida no coração humano, prestes a despertar e mudar para sempre o destino de gerações. E foi aí, entre o trabalho e a paz aparente, que o vinho apareceu. E com ele, o começo de um erro que ecoaria por séculos. A vinha de Noé. Depois do dilúvio, Noé não era apenas um sobrevivente, era o guardião da nova humanidade. Sua vida havia sido marcada pela obediência inabalável a Deus e pelo peso de carregar toda a criação em suas mãos. Noé sabia que não poderia apenas viver, precisava reconstruir a ordem e ensinar os caminhos da justiça e da fé. A terra, embora limpa das águas, ainda precisava de cuidados, de orientação e de uma estrutura que sustentasse a nova vida que surgia. Em meio a essa responsabilidade, Noé decidiu plantar uma vinha, um gesto que parecia simples, mas carregava profundo significado. A vinha representava prosperidade, esperança e celebração. O vinho seria símbolo de alegria, mas também de vigilância, pois até a felicidade, quando mal utilizada, pode revelar a fraqueza do coração humano. Que a terra que agora respira paz
produza frutos de vida. Que este vinho nunca seja motivo de fraqueza, mas lembrança da misericórdia do Senhor que nos salvou. Noé passou dias e meses cuidando da vinha, regando, observando cada broto crescer. Ele sabia que a prosperidade exige equilíbrio. Cada folha, cada cacho, cada aroma do vinho era um lembrete da bondade de Deus, mas também do perigo silencioso que poderia se esconder no excesso. O vinho ainda não tinha falado, mas a semente da fraqueza já estava plantada. E a história da queda de Noé, do pecado de Cã e da maldição de Canaã começava a se desenrolar. O pecado de Noé, a embriaguez e a nudez. Noé dedicou-se com fé à reconstrução da vida, cultivando a vinha que simbolizava esperança e renascimento. Mas a humanidade é frágil e até o mais justo pode tropeçar. O homem que caminhara com Deus, que ouvira a voz do Altíssimo e preservara a humanidade do dilúvio, agora mostrava sua própria fragilidade. O vinho, fruto da vinha que ele mesmo plantara com tanto cuidado, tinha chegado ao seu coração. O justo, quando entregue ao excesso, pode se tornar vulnerável. O homem que enfrentara tempestades, que suportara o juízo divino, agora tropeçava sobre a própria fraqueza. Noé provou do vinho produzido por sua vinha. Primeiro um gole, depois outro. E o prazer do fruto da terra transformou-se em embriaguez. A celebração silenciosa se tornou negligência. O homem justo estava vulnerável e a vergonha humana começou a se revelar. Adormecido, Noé permaneceu nu, exposto em um ato que simboliza fragilidade e vulnerabilidade. A nudez, na Bíblia, não é apenas física. Ela representa exposição moral e social, uma quebra da ordem e da honra que sustenta a família. Deus, que tudo vê, observa a fraqueza humana sem se surpreender. Mas o ato revela como até o escolhido deve permanecer vigilante. Ao provar do vinho, Noé experimentou a embriaguez, uma fraqueza do corpo e da mente. No contexto bíblico, a embriaguez é considerada pecado, porque revela a vulnerabilidade do homem, podendo levá-lo a agir de forma desordenada e a perder o controle da dignidade que Deus concede. O pecado de Noé não destrói sua bênção, mas mostra que a vulnerabilidade do homem pode gerar consequências que transcendem sua própria vida. A vergonha de Noé era apenas o primeiro ato de um drama que se desenrolaria em silêncio, mas cujo eco atravessaria gerações. O pecado de Cã, o desrespeito e a desonra. A noite estava pesada. O vento sussurrava por entre as tendas, como se a própria criação testemunhasse em silêncio o drama que se aproximava. Dentro da tenda, Noé descansava profundamente, embriagado pelo fruto da terra, vulnerável como nunca antes. O patriarca que guiara sua família através das águas do dilúvio repousava em profundo torpor. O vinho, fruto da vinha que ele mesmo plantara como símbolo de esperança, agora o havia dominado. Seu corpo estava exposto e sua dignidade fragilizada. Era um instante de silêncio, mas também de vulnerabilidade. A terra parecia prender a respiração.
O homem que outrora erguera a arca sob a voz de Deus, agora estava deitado, nu, fragilizado como qualquer outro mortal. Foi então que Cam, o filho mais novo, aproximou-se. Seus passos eram lentos, quase hesitantes, mas sua mente estava cheia de inquietação. Quando ergueu o olhar, deparou-se com a nudez do pai. Cam parou. Seu coração bateu forte, mas em vez de recuar, sua boca se curvou em um sorriso torto. Aquele olhar não foi de compaixão, mas de desprezo. No silêncio da tenda, o gesto que poderia ter sido de honra tornou-se em escárnio. O verbo ver, no hebraico original, não significava apenas olhar. Significava observar com desdém, sem respeito. Cam saiu da tenda apressado, rindo em tom baixo, e encontrou seus irmãos. Sem e Jafé, venham ver nosso pai, o justo Noé. Ele está caído, está nu, bêbado, como um tolo. Sem o encarou com seriedade. Cam, como ousas falar assim do nosso pai, aquele que Deus escolheu, aquele que salvou nossas vidas? Seus olhos se encheram de reprovação, mas Cam apenas riu, balançando a cabeça. Jafé olhou para o chão, sentindo o peso da vergonha. Então, dirigiu-se a Sem. Não podemos permitir que a honra de nosso pai seja manchada. Cam escolheu a desonra, mas nós não seguiremos esse caminho. Sem assentiu, determinado. Juntos, os dois irmãos tomaram um manto, colocaram-no sobre os ombros e entraram de costas na tenda. O silêncio era solene. Passo a passo, avançaram sem olhar para o pai. Cada gesto demonstrava reverência. Com cuidado, cobriram a nudez de Noé, restaurando a dignidade que Cam havia violado. Do lado de fora, Cam observava impaciente, como quem não entendia a gravidade de seus atos. Ele não percebia que naquele instante a linha entre bênção e maldição estava sendo traçada. A honra e a desonra foram separadas naquele momento como a luz e as trevas. Sem e Jafé escolheram restaurar. Cam escolheu expor. E cada escolha teria um eco eterno. O céu parecia testemunhar em silêncio. Pois aquele gesto, a zombaria de Cam e a honra dos irmãos, não ficaria sem resposta diante de Deus. O destino das gerações seria selado naquela noite. O seu ato abriria uma porta de maldição sobre sua descendência, marcando o destino de toda a sua linhagem. O filho que zombou da vergonha do pai sem temor seria lembrado não como escolhido, mas como porta da maldição. Essa é uma metáfora da humanidade. Alguns escolhem expor e destruir, outros escolhem restaurar e honrar. Essa escolha define destinos. A maldição de Canaã. Quando a aurora começou a iluminar os vinhedos, Noé despertou de seu sono, ainda pesado pelo vinho da noite anterior. Seus olhos, turvos e confusos, logo se ajustaram à luz da tenda. E então, diante de sua visão, algo irrompeu em seu coração. A vulnerabilidade que ele carregava, a exposição que jamais deveria ter sido revelada, estava diante dele. Noé viu claramente a nudez que não deveria ter sido exposta. Seu olhar recaiu sobre Cam, o filho que havia violado a honra do pai. Cam estava ali, próximo à entrada da tenda. Sua expressão era mista, de receio e vergonha. Enquanto Sem e Jafé permaneciam atentos, respeitosos, observando de uma distância prudente, sem jamais olhar diretamente para o pai. O coração de Noé se encheu de indignação.
ele percebeu que aquele ato não era um erro isolado, mas uma violação da ordem e da honra familiar. A maldade silenciosa de Cam, o desrespeito consciente diante do pai, agora precisava ser confrontada. Cam, meu filho, o que fizeste? O silêncio se prolongou. Cam abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do pai. Mas Noé já não via apenas o filho diante dele. Via, como em um lampejo profético, as gerações futuras que nasceriam daquela desonra. Com voz firme e grave, cheia de poder e indignação, Noé pronunciou a profecia. A maldição recairia sobre Canaã, filho de Cam. Maldito seja Canaã, que tua descendência seja vergonhosa e abatida, que tuas mãos sejam fracas diante dos teus irmãos. Servo dos servos serás. Tu, teus filhos, e tua casa não conhecerão a liberdade. Enquanto Sem será abençoado pelo Altíssimo, e Jafé se expandirá sobre a terra, tu, Canaã, carregarás o peso da vergonha, e serás entregue como escravo nas mãos de teus irmãos. A tenda inteira permaneceu em silêncio. Cam olhava envergonhado. Sem e Jafé olhavam atentos e reverentes às palavras do pai. Canaã, o inocente que carregaria a consequência das ações do pai, olhava sem entender o que estava acontecendo. Mas estava claro para todos que aquele não era um grito de ódio, mas de justiça divina. A tenda silenciosa testemunhou a imposição do juízo divino. A maldição de Canaã não era fruto de ira cega, mas de uma ordem moral e espiritual. A honra e o respeito aos pais, à família e a Deus, quando violados, trazem consequências duradouras. Aquela manhã marcou não apenas a exposição do pecado, mas o nascimento de uma profecia que atravessaria séculos. As consequências históricas. A maldição proferida por Noé sobre Canaã não ficou restrita à tenda ou à noite da embriaguez. Ela atravessou gerações, moldando o destino de povos inteiros. Canaã e sua descendência carregaram o peso da vergonha e da servidão, tornando-se uma terra marcada por conflitos, dominação e conquista. A profecia de Noé começou a se cumprir. Canaã tornou-se conhecida como terra fértil, mas também território de desafios e lutas constantes. Sua descendência vivia sob a sombra da servidão e da dominação, lembrando que o desrespeito diante do justo trazia consequências duradouras. A linhagem de Noé seguiu em frente. Sem, o portador da bênção divina, viu sua linhagem se expandir e se tornar referência de justiça e sabedoria. Jafé foi agraciado com expansão e prosperidade. Levou seus descendentes a territórios distantes, multiplicando a influência e domínio da família justa. A descendência de Cam, marcada pela vergonha, foi limitada e muitas vezes subjugada. Canaã, filho de Cam, e seus filhos enfrentaram guerras, conquistas e escravidão. Lembravam a todos que a desonra diante do pai tem repercussões que ultrapassam gerações. O ato de um filho diante do pai transformou-se em profecia viva. A maldição de Canaã moldou territórios, povos e a história futura, tornando-se uma lição eterna. A história do pecado de Noé e da maldição de Canaã nos lembra que cada escolha, cada gesto, mesmo no silêncio ou na sombra, tem consequências profundas. O desrespeito diante da honra do pai moldou gerações, ensinando que a justiça
a obediência e a reverência são valores que atravessam o tempo. Mas mesmo em meio à desonra, à fraqueza humana e às consequências do pecado, há lições eternas, a importância da fé, do respeito e da escolha correta. Cada ato de justiça, cada gesto de reverência e amor constrói legados que transformam destinos. No próximo vídeo, iremos explorar outro capítulo fascinante da história da humanidade, a Torre de Babel, um projeto de orgulho e ambição que desafiou a ordem divina e trouxe lições ainda mais profundas sobre a unidade, o orgulho e a fé. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos episódios vamos continuar desvendando os segredos da Bíblia. Mas lembre-se, mesmo quando os erros e desafios parecem grandes demais, a fé e a esperança permanecem. Deus nos chama à obediência, à honra e à perseverança. A cada escolha certa, construímos um futuro de bênçãos, e a história da humanidade pode ser guiada pela luz da fé e do amor. Por fim, somos chamados a decidir que legado deixaremos. Estamos plantando sementes de honra ou de desonra, de bênção ou de maldição. O futuro de nossa linhagem pode estar sendo escrito hoje, nas escolhas que fazemos em momentos simples, mas decisivos. Nunca se esqueça, mesmo após a queda, sempre há oportunidade de recomeçar e de escolher quais caminhos seguir. E é nesse recomeço que Deus revela o seu amor. Ele não olha para nossas falhas como ponto final, mas como oportunidade de transformação. Cada lágrima pode se tornar em sorriso, cada derrota em testemunho de vitória, se entregarmos nosso coração a Ele. A esperança nunca morre quando está firmada no Senhor, porque a sua promessa é de vida abundante e de um futuro cheio de paz. Então creia, o impossível pode acontecer quando caminhamos pela fé. O Deus que abre mares, que derruba muralhas e que ressuscita sonhos é o mesmo que está ao seu lado agora. Não importa quão difícil seja o deserto que você enfrenta, há um propósito maior sendo desenhado. E no fim, a vitória é certa para aqueles que confiam em Deus com todo o coração. Que Deus e o Senhor Jesus Cristo estejam com você.